Irmãos, quero convidá-los, vamos abrir a palavra do nosso Deus lá no Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, um texto muito conhecido, né? Que se deu na história de um rei chamado Ezequias. Nós conhecemos o texto, a passagem, iremos meditar, né, nessa palavra essa noite mais uma vez, com a certeza de que a palavra do Senhor se renova e todas as vezes que nós nos debruçamos, todas as vezes que nós oramos e buscamos na palavra do Senhor tratamento para a nossa alma, esse tratamento se dá de novo. Então, abra aí a tua Bíblia, Isaías capítulo 38, nós vamos ler os 6 primeiros versículos. Eu lerei, os irmãos acompanharão da maneira que se encontra. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e essa cidade, defenderei essa cidade. Oremos. Senhor nosso Deus, como é bom, Senhor, mais uma vez abrimos a tua palavra, fonte inesgotável de bênçãos, e mais uma vez nós te pedimos encarecidamente que teu Espírito Santo, que habita em nossos corações, nos ilumine, a fim de sairmos aqui essa noite tratados e cuidados por ti. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, irmãos, o contexto dessa passagem é um contexto de muita luta, de muita dificuldade para o rei Ezequias. Primeiro que o rei por si só, ele sofre por conta do peso da coroa, o peso da responsabilidade. É muita responsabilidade. Ungido por Deus para essa tarefa, ele sabe que pesa sobre os seus ombros a qualidade de vida daqueles que são seus súditos. Então, o peso da responsabilidade por si só, ao longo do tempo, se mostra desgastante. Bom, somando-se a isso, a essas questões da responsabilidade interna para com o povo, Ezequias também experimentou ataques externos e ataques poderosíssimos, né? Ele foi atacado pela Síria, reino poderoso, teve as suas portas. Ele foi afrontado, Senaqueribe, quer dizer, o rei inimigo que era poderoso e que tinha condições bélicas para invadir, para destruir, para saquear, estava ali para fazer isso, justamente para isso. Durante algum tempo, ele, de maneira diplomática, tentou administrar, até o ponto que o inimigo criou uma situação e envia uma carta, e quando essa carta chega até Ezequias, ele reconhece que ali estava um projeto para desestabilizá-lo enquanto rei e tirar dele a condição de se manter com a coroa na cabeça e com o seu território a salvo do ataque desse inimigo. Quer dizer, a carta chega e ele não tem dúvida nenhuma que aquela carta era uma carta que impossibilitava ele agora de resolver as questões de maneira diplomática, do jeito que ele vinha tentando fazer, com conversa, pagando tributo e tudo isso. E aí diz o texto que ele foi orar. Ele recebeu a carta da mão do mensageiro, leu, diz o texto que ele sobe à casa do Senhor e coloca essa carta diante de Deus. Ele ora, e essa oração é uma oração de alguém que sabia que não estava em suas mãos a condição de resolver, de tratar. O inimigo de fato era poderoso, mas ele pede para que o Senhor livrasse o povo daquela humilhação. Aí diz o texto que, como resposta, o Senhor envia a Ezequias o profeta Isaías. E o profeta Isaías, ele profetiza dizendo que o inimigo era poderoso. De fato, Ezequias não podia dar conta. De fato, ele não podia se opor, porque ele não tinha essa condição de se opor àquele terrível inimigo que estava às portas. Mas aí o Senhor diz assim: eu farei,
Eu farei. Bom, o servo do Senhor ora, ele recebe a resposta de Deus, que Deus iria dar livramento, mas o inimigo continua lá, sabe? Pensou no coração como é que é? Estamos envolvidos ainda na questão, né? Oramos, pedimos, o Senhor diz assim, não, o negócio está nas minhas mãos, mas a gente ainda está lá. A gente ainda olha pelos muros e avista os inimigos. Os inimigos gritam do outro lado e o grito dos inimigos chega aos nossos ouvidos. O coração está lá, a vida está lá, exposta a tudo isso, até que de maneira extraordinária, como o Senhor havia dito, e aí a gente vai encontrar isso nos versos 36, nem em casa, capítulo 37, tá bom? Dá uma lida no capítulo, é uma história maravilhosa, né? Que vale a pena a gente chegar em casa, a gente revisitar, a gente ler de novo, porque é edificante a experiência de Ezequias enquanto rei nesse período tão difícil, período de oração, de choro, de angústia, mas ao mesmo tempo um período de tratamento de Deus, sabe? Um período de ação extraordinária do Senhor. Aí diz o texto que o anjo do Senhor saiu e feriu no arraial dos assírios a 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Alguns estudiosos vão dizer assim, uma praga de rato que deu no arraial, aquele monte de rato invadiu tudo, e aí eles foram vítimas desse problema dos ratos lá dentro. A palavra de Deus diz que é o anjo do Senhor que entrou pelo arraial e cumpriu aquilo que era a promessa do Senhor. Quer dizer, aquilo que a espada do guerreiro, do povo de Deus, não podia fazer e portanto não fez, aquilo que a diplomacia de Ezequias não pôde operar, o Senhor operou em favor dele e em favor do povo. Mas aí acontece uma questão que eu gostaria de destacar aqui para os irmãos hoje. Isso aconteceu em outros episódios, como por exemplo de Elias, né? Elias, depois de enfrentar, né, os profetas de Baal, Elias, depois de ser levado pelo Senhor e sustentado pelo Senhor, pelo bico do corvo, pela água que corria, né? E depois de ser alimentado pela viúva, você veja, fontes, como que eu vou dizer, que jamais poderiam ser imaginadas como fontes confiáveis. Bico do corvo, a água que corre, e diz o texto que essa água que corria, ela era oriunda das chuvas que caíam nas montanhas, e portanto essas águas dependiam dessas chuvas, e ele profetizou que haveria seca, e houve seca, e portanto aquela água que corria, oriunda da chuva, seca, por conta da própria profecia e pelo que Deus já havia dito, mas o Deus que sustentou ele com aquela água, agora leva ele para a casa da viúva, e da comida da viúva, e do cuidado da viúva, ele se alimenta, porque é assim que Deus faz. Muitas vezes nós achamos que quem vai resolver a nossa solução é o palácio, quem vai resolver a nossa questão é quem governa, mas quem nos governa é Deus. Disso nós não podemos esquecer, mesmo que do bico do corvo, mesmo que da botija da viúva, se manifestará o cuidado de Deus para conosco. Só que aí, nós estamos falando de Elias, e nós estamos como exemplo daquilo que acontece com Ezequias também. Depois de enfrentar os profetas de Baal e ser vitorioso daquela forma que ele foi, aí mais uma afronta, e Elias experimenta o limite do ser humano. Eu sei, essa teologia que nós estamos experimentando triunfalista hoje, não há espaço para isso, mas não há espaço porque não se lê Bíblia, sabe? A leitura de Bíblia é muito fraca, é muito rasa. Essa ideia de que o homem de Deus, a mulher de Deus, não passa por dificuldades, não passa por problemas. Na casa dele não há choro, na casa dele ele não passa por momentos assim de grande aflição. É conversa. Elias vai conhecer o seu limite ali, depois de ter feito tanto, ter operado tanto, ter experimentado tanto do agir de Deus. Agora ele foge com medo, ele foge atemorizado, ele entra em caverna, porque ele conheceu o seu limite. Porque Deus age, Deus opera, mas a minha carne reclama, a tua carne reclama. O efeito rebote, sabe? Depois de uma grande crise, depois de uma grande luta, onde você reúne forças, onde você busca, aonde você se coloca, e aí vem aquela condição ali que Deus dá, aí quando aquilo passa, a gente se ressente. Diz o texto agora que Ezequias se encontra enfermo, doente.
lutou pelo povo, orou pelo povo, chorou na presença de Deus pelo povo, como rei, com a coroa na cabeça, de maneira oficial. Ele se colocou ali como intercessor, mas a coroa pesando o tempo todo, o cetro na mão, a responsabilidade toda. Agora quem sofre é o homem, agora quem sofre é a pessoa. Diz o texto que ele é visitado pelo profeta, e o profeta diz para ele assim: olha, arruma a tua casa, porque essa enfermidade é enfermidade mortal. Coloque em ordem a tua casa. A expressão é essa, né? Coloque em ordem as coisas, tua vida, porque os dias estão contados. A mensagem dessa noite tem como tema: volta-te para Deus. Mas volta-te para Deus com um exercício pessoal, intransferível. Sabe, aquele que minha mãe não pode fazer por mim, aquele que teu esposo não pode fazer por ti, aquele que os pais não podem fazer pelos filhos, e nem os filhos podem fazer pelos avós, aquele que é intransferível. Volta-te para Deus. Volta-te para Deus, mesmo que as notícias não sejam boas. E as notícias não eram boas. Eram boas? Não. Elas não eram boas com respeito à afronta do rei dos assírios. Elas não são boas agora. Sabe, quando ele se volta para Deus agora, nessa situação, ele não se volta agora como rei, como líder que intercede. Agora é ele Deus. Agora não tem a coroa está de lado, a coroa já não resolve. A coroa já não determina. Agora ele não está com o cetro na mão. Agora é o homem diante de Deus. E quantas vezes nós passamos por dificuldades, e na verdade essas dificuldades são aqueles momentos propícios para a gente lembrar que a gente existe, que a gente tem um coração, e que a gente tem um corpo, que a gente tem uma vida, e que a gente precisa depositar isso diante de Deus assim, com a mesma força, a mesma garra que ele depositou aquela carta diante do altar de Deus, em prol do povo, enquanto rei. Agora ele está depositando o seu coração. Agora não é uma carta, agora é o próprio coração, é a sua vida diante do Senhor. E aí, eu gostaria de dizer para os irmãos que a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e orou. O que significa? Eu gostaria de dizer para os irmãos, que ele virou o rosto para a parede, ou seja, tirou a atenção das demais coisas, tudo que poderia roubar a atenção dele, tudo que poderia tirar a atenção dele, ele se volta para a parede. É um momento de contrição, é a ideia de que agora o foco é a busca por Deus e na oração. Não tem nada que seja mais importante, não tenha nada que tenha primazia na agenda. Ele recebe uma notícia e agora é ele, Deus. Eu não sei o que tem acontecido na tua vida ultimamente, mas você veio aqui essa noite para Deus dizer para você: eu quero você olhando para mim. Eu não sei quais lutas que você tem enfrentado, quais lutas que antecederam esse momento que você está vivendo agora, mas Deus está pedindo a tua atenção. Olhar para a parede, olhar para dentro, sincero consigo mesmo, a respeito da vida, de tudo que se tem experimentado. Agora não é tentar dar um jeito, não é correr para lá e nem correr para cá. Não, agora é aguardar por ele. Depois desse período de pandemia, nós estamos há 2 anos, nós retomamos os trabalhos aqui da igreja. Depois desse período de pandemia, nós temos experimentado o efeito rebote. Uma sociedade que experimentou tudo que nós experimentamos não poderia sair dessa experiência da mesma forma que entrou. Nem emocionalmente, nem psicologicamente, nem espiritualmente. Bobagem, sabe? Eu acho que o que a liderança, de um modo geral, eu digo as lideranças políticas, e aí eu vou incluir as lideranças espirituais, não estão considerando é que, de fato, nós estamos experimentando um povo, a partir de nós mesmos, nós podemos dizer a partir da nossa própria vida, um povo que traz as sequelas de tudo que a gente experimentou: luto, a perda, a insegurança, o cotidiano que foi roubado, a estabilidade da vida que parece funcionar, porque a gente tem hora para acordar, a gente tem hora para sair, a gente tem hora para voltar para casa, tudo isso se perdeu, tudo isso foi tirado, a incerteza do emprego mais adiante, tudo isso ao mesmo tempo, a notícia que chega de um amigo que foi entubado agora, de outro que se apresentou doente, tudo isso ao mesmo tempo, e todos nós passamos juntos. Em 2019, segundo uma pesquisa da OMS, o Brasil já estava entre aqueles países com maior número de pessoas tomadas
pela depressão. O Brasil, em 2019, já aparecia em quinto lugar em depressão. E o Brasil já era o campeão, porque o Brasil não é campeão só de Copa do Mundo, não, né? Infelizmente, o Brasil fica à frente de muitas listas que, para nós, é motivo de tristeza, inclusive essa. O Brasil está em primeiro lugar em casos de ansiedade, atrás dos Estados Unidos e da Irlanda, em 2019. Só que veio a pandemia. E aí alguns especialistas dizem o seguinte, que esses números, eles tiveram, no mínimo, um acréscimo de mais de 20% após a pandemia, de casos, quer dizer, ainda estão pesquisando, de casos de pessoas tomadas por depressão e por ansiedade. Já há uma pesquisa que diz que houve um aumento de 20% a 25% no caso de infarto e de problemas no coração após uma relação direta ao que aconteceu. Depois de um período de muita luta, depois de um período de grandes dificuldades, aí vem as sequelas, aí vem os problemas. Um número enorme de divórcios, de famílias que se esfacelaram por conta desse período. E o que vai acontecer comigo? E o que vai acontecer contigo? Bom, o Senhor nos convida. É verdade que nós vivemos tudo isso, não adianta a gente negar. É verdade que nós também somos vítimas de tudo isso. Estamos na igreja, somos homens e mulheres do Senhor. Mas Ezequias também era, mas Elias também era. Só que a nossa carne encontra o seu limite. A nossa carne encontra aquilo que para nós é impossível de dar conta. O que fazer? Deus está dizendo para você de novo, volta-te para mim. Sabe, eu preciso voltar para Deus. Ezequias foi para o lugar, o único lugar possível onde a história pode ser mudada. Onde aquilo que parece totalmente definido e determinado pode sofrer alteração a partir do agir de Deus. A oração. E aí é muito interessante, porque diz o texto que ele faz essa oração em lágrimas, chorando. Não está dizendo assim, ele recebe a notícia e vai para junto de Deus assim, dizendo assim, Senhor, eu creio, eu tenho certeza absoluta, eu estou aqui forte, poderoso, para experimentar desse milagre maravilhoso que vai se operar na minha vida. Não, nada disso, ele está quebrantado. Diz o texto que ele está chorando, diz o texto que ele está fragilizado, mas é isso, irmãos, Deus nos recebe, nos acolhe, Ele é aquele Pai amoroso que nos toma nos braços, quando nós nos percebemos na situação mais difícil da nossa vida. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versos 26 e 27, ele diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos, sabe? Essa é uma igreja perseguida, essa é uma igreja passando por grande dificuldade, essa é uma igreja passando por grandes tormentos. Aí sabe o que Paulo está dizendo? Gente, quando vocês choram, e quantas vezes você fez isso, quantas vezes eu faço isso, sabe? A gente se ajoelha na beirada da cama, quantas vezes você fez isso? A gente se ajoelha na beirada da cama e não sai uma palavra. A gente vai com aquela disposição para orar, Jonas, mas sabe o que acontece? É só choro, gemidos inexprimíveis, é tanta dor no coração, é tanto aperto na alma, que não se pronuncia, não se pode, porque verdadeiramente não há essa condição, isso nos é roubado, uma palavra sequer, é só o choro, a alma derramada, o coração diante de Deus, como uma criança necessitada pela mãe, a Josi sabe muito bem disso, que quando tem a necessidade chora. E aí diz Paulo que esse gemido inexprimível, essa falta de palavra, essa falta de condição, ela chega no céu como uma oração poderosa de um Deus que sonda a minha alma e a tua. Sabe, não depende da gente organizar as ideias, sabe, preparar um discurso muito bem elaborado, aquela oração que a gente ora no culto de domingo à noite, quando a gente vem aqui na direção do culto, e aqui é o lugar e precisa ser assim mesmo, é verdade, mas não, é aquela que só o André liquefeito, diluído, a minha pessoa transformado em lágrimas. Você tem chorado na presença de Deus? Eu gostaria de dizer para você que se você continuar resistindo com essa postura, achando que é preciso ser fortão o tempo todo, a sua situação só piora. Há momentos em que nós precisamos nos derramar diante de Deus. Há momentos que a única expressão é o choro. Quem disse que não é?
Sabe por quê? Porque senão a gente volta para casa, sabe, Elias? E a gente diz assim, eu ouço uma coisa lá na igreja, assim, vamos lá, aquela mensagem triunfalista, aí eu vou para dentro da minha realidade e vejo que o negócio não encaixa, o negócio não funciona, sabe? Não funciona. Aí eu começo a dizer, tem um negócio errado na minha vida. Ah, então eu sou pecador, tem um negócio aqui que eu não estou sabendo fazer, porque minha vontade é chorar. Mas aí a palavra de Deus diz assim, quando é momento do choro, chore, mas chore na presença do Senhor, porque Ele é aquele que te acolhe e que te recebe, Ele é aquele que te entende, Ele não te lança fora nem te cobra, Ele não lança um olhar de reprovação sobre a tua vida. Eu me lembro que a gente era pequeno e a gente teve um caso muito complicado na família, que foi a perda de um primo, assim, de uma maneira muito trágica, né? E aí a gente estava no cemitério chorando, a gente estava chorando, não estava ninguém fazendo escândalo, chorando. A gente era criança, chorando o primo que era criança com a gente, que corria com a gente, que brincava com a gente, agora não estava mais lá. Talvez tenha sido o primeiro momento que a gente tenha se deparado, eu, minha irmã e os primos daquela idade, primeiro momento que a gente tenha se deparado com a morte. A gente estava chorando. Aí alguém da igreja veio para a gente e disse assim, olha só, vocês são crentes, isso é feio, miserável, miserável. Aquela voz não é voz vinda de Deus, não é voz que ecoa do céu. É de gente que não entende nada sobre o ser humano. E eu vou dizer uma coisa, ninguém entende mais sobre o ser humano do que Deus, porque foi Ele quem nos criou. Ele não sabe, ninguém sabe mais nada, mais sobre você do que Ele. Ele que precisa que ouviu a sua oração e as suas lágrimas. E aí diz o texto, que depois desse choro, depois dessa oração, depois de buscar o Senhor, depois de se voltar para Deus, ele experimenta o cuidado do Senhor. Diz o texto que a palavra do Senhor veio a Isaías, o mesmo mensageiro daquela primeira notícia terrível que devastou Ezequias. Diz o texto que a palavra vem a ele e diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, viu? Vi a tua oração e vi as tuas lágrimas, viu? Ó, eu ouvi a tua oração, não gostei das lágrimas. Eu ouvi a tua oração, mas as lágrimas, um homem velho, rei, não combina. Não, eu ouvi a tua oração e as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, os teus dias 15 anos. A ideia, quando a gente se volta para Deus, é a ideia de que não há nada que seja mais importante. Lembra da palavra do profeta? Arruma a tua casa. Como que ele poderia ter definido isso? Fala comigo. Como? Se sou eu. Eu vou fazer a minha partilha de bens, eu vou até no cartório, eu vou assinar uns documentos que está pendente aí no reino, eu vou vender uma casa, eu tenho para vender, eu vou reformar outras aí para os meus filhos. É isso que é arrumar casa. Arrumar casa é arrumar por dentro. Vai lá e arruma a casa, vai lá e conserta esse negócio. O negócio está fora de ordem. Você sofreu tudo isso, você intercedeu o tempo todo, você funcionou como rei. Agora arruma a tua casa, conserta a tua casa, trata a tua vida. Mas faz isso diante de Deus, porque Deus não te perde vista. Nunca. E aí, depois de receber essa notícia do Senhor através do profeta, a vida de Ezequias se transforma de louvor e adoração. Agora é a oração pessoal. Agora é a adoração do homem. Aí é o culto. Aí a vida se transformou em culto. Olha o que ele diz no versículo 15 e 16. Que direi, como prometeu assim me fez, passarei tranquilamente por todos os meus anos depois desta amargura na minha alma. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaure-me a saúde e faz-me viver. 19 e 20. Os vivos, somente os vivos, estes te louvam, como hoje eu faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar, pelo que tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Sabe quando a gente é tratado, a vida volta para o propósito original de Deus. O propósito original de Deus para mim, para a tua vida, é o louvor e adoração a Ele. Para isso nós somos criados. O rei, envolvido em todos os seus afazeres, com todas as suas responsabilidades, agora experimentou um tratamento pessoal. A casa foi arrumada a partir do agir de Deus. Agora tudo se fez tudo. A gente tem tempo para tudo.
a gente tenta correr para resolver. E aí a vida se apresenta de uma maneira complicada e difícil. A gente chora, a gente se volta, a gente vai para junto, a gente olha para a parede e aí a gente recebe a resposta de Deus, Jonas, e a vida volta para o lugar que Deus quer que ela esteja. A vida precisa ser um culto de louvor ao nome do nosso Deus. A vida precisa ser uma música, um instrumento tocado. Precisa ter harmonia. E como a vida perde harmonia, e como a vida perde poesia, e como a vida perde beleza, e como a gente perde a sensibilidade para ouvir os melhores sons, como por conta das agruras da vida, mas Deus nos chama para perto. Aí a gente ouve de novo, aí a gente valoriza o que importa. Aí tudo é louvor, tudo é adoração, tudo para a honra e glória do nome do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Passando por dificuldades ou por problemas, nós estamos na presença dele, sabe? Se você quer chorar, chore, mas chore na presença do Senhor. Ele te recebe, ele vai cuidar, ele vai tratar, ele vai te responder. Mas não esqueça, você foi feito adorador, que tudo redunde em adoração e louvor ao nome do nosso Deus.